Estamos começando mais um programa da série Fazendo Escola. E hoje vamos falar do jovem no ensino médio, da sua participação para transformar a realidade. Para conversar com a gente, nós convidamos os professores Alessandro Ponce de Leon, consultor de políticas públicas de juventude, Luiz Alberto Oliveira Gonçalves, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, e Eli Ganem, professor da Faculdade de Educação da USP. Mas antes da nossa conversa, vamos ver as experiências de duas escolas. Uma é a Escola Padre Nércio Rodrigues, de Recife, e a outra, a Escola Estadual Guadalajara, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Apesar das realidades diferentes, as duas têm em comum uma participação atuante dos jovens alunos. Vamos ver. Nós tivemos conhecimento que o colégio Guadalajara recebeu uma correspondência de um aluno lá de Recife. Recife, 2 de junho de 2004. Meu nome é Erivan Correia da Silva. Tenho 18 anos e estou no 2º ano do ensino médio da Escola Nércio Rodrigues. A escola é situada no bairro Linha de Tiro, na região metropolitana de Recife. A mesma recebeu esse nome porque aqui havia uma área de treinamento do Exército, um campo de tiro. Nosso lazer se resume a um campo de futebol de terra batida. Temos alguns problemas mais sérios, como violência, uma feira de troca-troca. O jovem tem que ter responsabilidade, mas ele tem que ter consciência, primeiro, do porquê aquela responsabilidade. Eu acredito que isso a gente, enquanto escola, está buscando fazer. E a gente vê assim, quando você consegue, tem êxito, você viu que você conseguiu o seu objetivo. E é que seja por aí. O papel dele é um papel de responsabilidade, é um papel de eu faço parte da minha educação, eu faço parte da educação da minha escola, eu faço parte do que eu quero ver amanhã. O mercado de trabalho ele é um funil, né? Ele começa bem largo, mas se você não tiver o desempenho, se você não tiver o conhecimento, o saber, você praticamente não passa no finalzinho, que é bem estreito. Aliás, só passa quem tiver o seu potencial ao máximo, ou quem se esforçar para um dia ser alguém na vida. Pelos mesmos problemas que nós passamos, eles também passam, como esse tudo. Falta saneamento básico, várias outras coisas que aqui nós podemos ver também que falta muito. E a gente está começando a resolver o problema de uma forma que eles poderiam usar lá. Acho que seria até legal a gente passar isso para eles. Que aqui nós temos um núcleo de cultura. Nós poderíamos fazer o mesmo, né? Poderíamos escrever lá para a escola de lá. Nós poderíamos mandar uma fita de vídeo, com gravações de algumas coisas que acontecem no núcleo. Não, o pessoal do arte tem aula que acontece, que acontece esse dia de semana. A gente pode subir isso agora, então vamos subir. Vamos lá, a gente pode. Então tá. A princípio as pessoas sempre acham que não podem fazer nada, né? E que não adianta nada, que a gente está perdendo tempo. Mas aí a gente foi fazendo pequenas coisas que a gente estava a fim de fazer. Na prática,
A gente conseguiu dar uma estruturada na escola, a gente conseguiu montar o projeto político-pedagógico. Esse ano a gente está reformulando, porque a gente tinha um prazo e que ele já... As metas, os objetivos que nós tínhamos proposto já atingimos, e alguns a gente até chegou à conclusão que já estava fora do momento dessa conjuntura e que ele deve ser mudado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A gente acabou de receber agora uma encomenda pelo correio, que é uma carta, e um vídeo de uma escola chamada Guadalajara, no Rio de Janeiro. Duque de Caxias, 4 de junho de 2004. A nossa escola descobriu que tinha grandes e talentosos alunos. Nem nossos pais sabiam disso. Meu colega, que era um tremendo pinchador, vivia correndo da polícia. Agora é artista. A gente está atento a trabalhar com o que a gente tem aqui, né? Evitar essa coisa do comprar, do pronto, do procurar na nossa comunidade o que a gente tem, que a gente pode transformar, para estar até vendo, para estar vendo essas coisas de outra forma. A gente está no dia a dia sempre conversando. Isso aqui é uma escola pública, ela é paga com imposto da comunidade e não tem nada de graça, então a gente tem que estar interferindo para que ela melhore cada vez mais, até para quem vem depois. Temos também o projeto Escola Aberta, a gente mesmo ajuda a organizar. Tem oficina de dança, música. Esse centro de cultura, na realidade, ele é um reflexo dessa busca de cidadania da comunidade, porque hoje na sociedade brasileira, grupos carentes, uma região onde a escola atua, onde que esses jovens vão se reunir para manifestar a sua cultura? Então é a escola, e a escola hoje ela é um reflexo da sociedade em que ela atua. Que bom que eles tenham contato com a cultura na escola. E cabe a nós, professores, orientá-los para que eles tenham cada vez mais identidade brasileira e manifeste essa cultura. E somos muito felizes em propiciar isso para eles, como o primeiro passo que isso aconteça em nossa escola. Uma das coisas que essa escola aqui ela nos traz muito é a responsabilidade de mais tarde a gente sair daqui sendo cidadãos, não só aluno. Eu estudei numa escola pública, eles nos ensinam aqui a gente a ser cidadão, a reivindicar nossos direitos, para a gente ter a nossa identidade. Pretendo sair daqui, cursar uma faculdade de psicologia, né? Mas mesmo assim, saindo daqui, está sempre ligado à escola. O pessoal aqui gosta de dançar. Tem até um grupo chamado Ivamu. Além de praticar dança afro, eles até viraram monitores junto com o coordenador. Eles dão aulinhas para as crianças do ensino fundamental e botam todo mundo para aprender a arte e a cultura da África. Há quanto tempo já existe esse projeto do teatro? Bom, o teatro, na verdade, foi a primeira atividade que nós fizemos aqui no Guadá. Logo depois, a gente já começou a ventilar a possibilidade de se montar um espaço cultural dentro da escola, com uma atividade cultural mais contínua, e ali nasceu o núcleo de cultura desse primeiro trabalho de teatro. Então o teatro ele marcou, né, o início das atividades culturais aqui na escola. Então eu acho que em comunidades como o Olavo Bilac, a formação de grupo é imprescindível, porque só através de atividades de grupo que a gente vai conseguir mudar a realidade social que a gente vive hoje. Nós vamos ter o axé, usado hoje, o congo, o maracatu, principalmente em Pernambuco, o machixe, e aqui no Rio, o samba, que vai dar origem ao carnaval. Isso é totalmente uma contribuição do mundo. Nós temos que dar uma aula mais dinâmica possível, usar recursos, usar muito da realidade da vida deles, né? Trabalhar com o século XV, século XVI, associando isso à realidade de vida deles e para o mundo atual. No momento que o aluno ele começa a perceber a praticidade, como que a ciência e a história é útil na vida dele, a tua aula passa a ser interessante. A gente tem usado muito a arte para você fazer com que eles, né, percebam um outro lado do mundo, e que dentro da escola também você pode ter isso.
gostaria de mandar um recado pro pessoal do Recife. Essa é a nossa escola. Aqui nós mostramos um pouco do que nós andamos fazendo. Porque aqui o jovem é quem manda. Opa, quer dizer, nós ajudamos a melhorar o colégio e assim o bairro também, né? Tchau, beijão. Tchau, beijo. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau. O que a escola precisa fazer é inventar formas de que o aluno faça aquilo gostando de fazer. Não porque vai ser reprovado ou porque vai ganhar bicicleta no final do ano. Faça aquilo porque estudar é gostoso, porque aprender é prazeroso. A gente não só está aqui para estudar, está para mostrar para as pessoas que a gente jovem também tem uma mensagem para passar para eles. A gente aprende com eles, lógico, porque eles têm experiências, mas a gente também pode mostrar a experiência da gente. A gente aprende com o dia a dia e a gente também tem consciência do mundo, das dificuldades, de tudo. E a gente pode mostrar isso. A escola só fez abrir minha mente mais e tal, para aprender coisas novas, super legal, amizades novas e tal, ter confiança nas pessoas, que é o essencial. A proposta de escrever é o quê? É para a gente tentar agora entrar em contato com outras escolas, né? E outras realidades também. Eu queria saber da cultura e do meio de trabalho lá no Rio Grande do Norte. Quando ele faz 2 anos saiu, o ano passado eu dancei. Desde o começo, eu tô nela, é de coração. Ajuda meu desenvolvimento no colégio. Assim, faz com que a gente sinta uma vontade maior de estudar, de se empenhar nos trabalhos do colégio. Queria saber um pouco da cultura no Adri. Saber assim, os projetos que existem lá na escola deles. Temos aqui o gerador de energia manual, é o princípio básico. Eu queria saber também como é que o pessoal de São Paulo lá trabalha na questão de jovens. É uma escola onde os alunos têm a oportunidade de estar mexendo com computadores, tem uma boa biblioteca como que nós temos, um laboratório, tem várias atividades como o muro que está sendo pintado, está sempre buscando ideias novas de ensinar, não sempre aquela mesma coisa de ficar passando na lousa, copiando, falando. Apenas mais um rap chegando na humildade, botando em sua mente um raciocínio consciente, 2 números na missão, descarregando tudo que a gente vê, tá no microfone, ideias pra trocar. Então pessoal, esse aqui é a nossa escola, é onde nós vivemos, é onde nós mostramos toda a nossa cultura aqui dentro, entendeu? Um salve aí pras escolas aí do Recife, Rio de Janeiro, Acre, Goiás. Eu posso explicar, a informação não vem de graça, o preço é ir buscar, o sonho não morreu, eu tô aqui pra te falar, e se tu lutas, tu conquista, encontrará um bom lugar. Nós acabamos de ver 2 realidades, uma de uma escola do Recife, outra de uma escola no Rio de Janeiro. Eu gostaria de perguntar para o senhor, professor, qual é então o perfil do jovem que hoje frequenta o ensino médio, né, em todo o país? Bom, na realidade a gente viu a experiência de 2 escolas públicas, não é? Bom, o perfil do jovem dessas escolas públicas é isso que o vídeo mostra. Na realidade são jovens de classes populares, na realidade são jovens negros, né, a grande maioria deles jovens negros, e coisas assim impressionantes, porque na realidade alguns estudos anteriormente mostravam que os negros tinham enorme dificuldade de entrarem no ensino médio. Né? O ensino médio era uma forma, era uma espécie de gargalo, né, para esse jovem. Bom, a prova é de que se a gente consegue aumentar as vagas no ensino médio, a gente vai fazendo com que essa população chegue dentro dele. Com que esse gargalo também fique mais amplo, comece a abrir. Agora, não é a grande maioria dos jovens que frequentam o ensino médio hoje no país, não é, professor? Não, infelizmente houve um crescimento recente, muito veloz do número de vagas, mas ainda pensando na faixa etária de 15 a 17 anos, mais ou menos correspondente aos 3 anos do ensino médio,
apenas 4 milhões de jovens, num total de 10 milhões aproximadamente, é que estão matriculados, estão estudando, não é? Os demais não estudam. E o desafio da escola pública hoje é trazer esse jovem para a escola e fazer com que ele permaneça, não é? Certamente, para isso é preciso muita mudança, é preciso ter uma sensibilidade muito grande com as aspirações e características dessas populações, né? Professor Alessandro, o senhor que lida com jovem, que tem um trabalho em organização não governamental, qual é a visão que o senhor tem hoje desse jovem que frequenta o ensino médio em escolas públicas no país? Bem, Maria, inicialmente também, primeiro é uma honra estar aqui participando de um debate desse com professores como Eli, como Luiz. A minha impressão é que, primeiro, o jovem que hoje participa e hoje estuda no segundo grau em escola pública, né, ele não pode ser considerado como um jovem, né? Eles são dezenas de grupos de jovens diferentes. Por isso, quando a gente fala em juventude, a gente busca falar de juventudes, quer dizer, de grupos de juventudes diferentes. Então você tem jovens com aspirações diferentes, com realidades distintas, regionalmente, por raça, por sexo. Isso tudo, eu acho que reflete um pouco na realidade da escola pública, criando essa tensão do jovem buscando seu espaço na sociedade e a escola que, às vezes, consegue, como é no caso dos exemplos que a gente acabou de ver, dar um pouco de esperança para ele conseguir manifestar sua forma de ver o mundo, sua forma de se expressar de modo geral. Agora, hoje, se os educadores questionam o papel da escola, questionam novos rumos, novos caminhos, o jovem também se questiona. O jovem tem definido o que ele espera da escola, professor? O senhor acha que ele tem essa consciência clara do que ele vai buscar dentro da escola? Bom, me parece que sim. Bom, se a gente for se ater ao vídeo, a gente vê ali várias reivindicações do jovem para a escola. Por exemplo, o jovem do Recife, que vê a escola como um espaço que, para ele, ela é importante para ele conseguir enfrentar o mercado de trabalho. Mas né? Independente do vídeo, assim, através do seu estudo, por da sua exemplo, pesquisa? Na realidade, assim, eu penso que sim, que os jovens, por exemplo, os estudos têm mostrado que os jovens, eles questionam a escola. Na realidade, a escola não é a escola interessante, não é a escola que ele gostaria, né, de ter nesse momento. Mas quando a escola ela tem a possibilidade de apresentar algumas experiências interessantes para ele, ele pode ver a escola como um instrumento realmente de transformação para ele. Vou interromper um pouco, professor. A gente fala sobre essa transformação, sobre essa mudança que as escolas buscam no próximo bloco. A gente volta já. Estamos de volta com o Fazendo Escola e agora a nossa discussão é sobre a transformação do ensino médio, da escola do ensino médio. E eu gostaria de perguntar para o professor, me chamou a atenção no vídeo, um dos professores dizendo que ele buscava fazer uma aula muito dinâmica, bem agitada, quer dizer, para prender a atenção do aluno, para chamar a atenção do aluno hoje em dia, que tem tanta informação, é bombardeado com todo tipo de informação, de imagem visual. É preciso mesmo uma aula diferente, uma aula dinâmica para poder passar o conteúdo, o aprendizado para o aluno? Bom, isso é um problema relativo ao que nós entendemos hoje por escola, que é um modelo já relativamente antigo, ele tem pelo menos 200 anos de existência. Desde a Revolução Francesa, né? Certamente. Agora, tudo indica que esse é um modelo que está esgotado já há algumas décadas pelo menos. E em que ele consiste? Principalmente na ideia de que o ponto de partida do trabalho educativo é um conjunto de saberes a serem transmitidos. E desde o início, os interesses das pessoas envolvidas nas práticas educacionais foram desprezados, eles não foram levados em consideração. Havia uma série de garantias nas relações sociais para que se mantivesse certo padrão de disciplina, não é, e controle para este modelo se realizar. Por uma variedade de motivos, essas relações, essas garantias, esses controles foram se dissolvendo, foram se esvaindo. E agora há certo esforço, às vezes desesperado, por parte dos adultos e dos educadores profissionais para
se apoiar em outra fonte buscar de novo formato, legitimidade. Espera-se buscar o interesse dos alunos. Mas ainda sem ter abandonado o modelo que se instalou e que agora não funciona. Então nós estamos numa situação de muita dúvida, de muita incerteza. Penso que chamar atenção para o fato de que os alunos não são apenas alunos, mas que são jovens, no caso do ensino médio, no caso dos níveis anteriores, de que são crianças, além de serem alunos, já é uma demonstração de que nós podemos construir um outro modelo que não seja baseado nem na repressão, como em geral foi, na sua origem, a educação escolar, nem na desorientação em termos de interesse. É preciso que, penso eu, que a gente busque definir juntos necessidades a enfrentar. Será que a hierarquia de cima para baixo já não funciona mais, professor? Não, na realidade a autoridade do professor ela já foi colocada em xeque. Né? Na realidade, hoje o que nós temos, por exemplo, dentro das escolas, de todas as escolas, quando eu digo hoje, nos últimos 10 anos, o que a gente tem é realmente a posição do professor sendo colocada em xeque pelos alunos. Né? O que significa que tem uma mudança que já está em curso dentro da escola. Não é? Quer dizer, esse modelo que nós entendemos como um velho modelo, ele está sendo questionado. Aliás, a escola nunca foi monolítica, nunca teve um modelo único dentro dela. Ela sempre, por exemplo, teve contradições, ela é um espaço de contradições. Existem projetos pedagógicos dentro da escola que podem, uns podem vigorar mais do que os outros. Né? Então, eu penso que esse modelo de autoridade do professor, ele é posto em xeque. O saber do professor, esse saber fixado, esse saber imutável, ele já foi posto, ele está sendo posto em xeque. Né? Então, esse espaço ele não é só de transmissão de conhecimento, mas também de produção de novos conhecimentos. E essa produção de novos conhecimentos também passa pelo fato de trazer a cultura onde esse jovem está inserido para dentro da escola, como nós vimos na experiência aí do Recife, da Escola do Rio de Janeiro. Isso com certeza. Eu não sei, eu acho que na nossa experiência, por exemplo, no Brasil, a gente teve essas mudanças na história da educação brasileira. A partir de um determinado momento, nós acreditávamos que o único saber possível na escola era o chamado saber universal. Mas a década de 90 do século passado, essa discussão ela já foi também bagunçada. Num certo sentido, o conhecimento que o aluno traz para a escola, ele precisaria ser considerado, é o que nós chamamos da diversidade. É entender que a escola é um espaço da diversidade. Ele tem outros saberes que podem, de uma certa forma, compor a formação do cidadão. Concorda, professor Alessandro? Certamente. Mais próximo dos jovens aqui. Certamente, a diversidade é uma questão a ser reforçada, né? Mas eu acho que os argumentos eles não são contraditórios. Na minha perspectiva, a política pública voltada para os jovens, né, ela vem evoluindo muito, principalmente de 15 anos, 20 anos para cá. 85 foi o ano mundial da juventude, a partir daí se teve políticas específicas para o enfrentamento das questões do problema da juventude. Especificamente, até 95, você encarava a juventude como um ser a ser inserido no mercado de trabalho, aquele menino que tem que ser treinado para entrar na idade adulta, né? E, por outro lado, você tem uma abordagem da crise. Vamos fazer uma política para o jovem violento, para o jovem que está com drogas, para o jovem desempregado, que são as políticas reativas que o Estado vem desenvolvendo. Essas abordagens, principalmente do ano 2000 para cá, 5, 6 anos, coisa muito contemporânea, tem mudado muito. Uma, enquanto para o jovem enquanto sujeito de direitos, a ampliação da educação universal, possibilidade de formação, de participação, e uma segunda que é o jovem enquanto ator de transformação, enquanto ator de desenvolvimento, pelo fato de que hoje 27% dos jovens de 15 a 24 anos estão na população economicamente ativa. E se você pegar até 29 anos, você chega ao número de 47% da população em condição de trabalhar e produzir e criar, estão nessa, metade quase da população brasileira está nessa situação. Então, se a gente olhar o jovem como objeto... Qual é a inquietação desse jovem? Você que trabalha muito com seminários e está em contato com jovens, qual que é a inquietação desse jovem? A inquietação, hoje? Muitas vezes, eu não posso falar de uma inquietação, são diversas, né? É não encontrar caminhos. É ser percebido como objeto da política e não como partícipe transformador da própria política. E não ter informação adequada para poder desenvolver seus grupos, sua forma de atuar. Hoje em dia, nas ONGs, nas organizações de juventude, a gente tem uma diversidade de atuações muito contundente, tanto que em alguns países da América Latina se fala do associativismo juvenil como escola da democracia. Quer dizer, a gente está partindo do princípio de formar cidadãos competentes
e de outro, formar cidadãos com capacidade para interagir de forma sustentável com o seu meio. Agora, o que a escola tem dado para esse aluno poder desenvolver essas capacidades? Por um lado, eu fiquei bastante emocionado ao perceber no projeto a juventude querendo se comunicar. Os jovens, eu quero saber como é que é o projeto ali. Por outro, essa é a parte boa, né? Eles estão escrevendo cartas. No mundo de hoje, daqui a 3, 4, 5 anos, principalmente, eles estão mortos no mercado de trabalho. Tá? Eles não tinham que estar escrevendo cartas, eles tinham que estar mandando um e-mail, porque eles vão enfrentar um mercado de trabalho e uma sociedade onde o emprego está acabando, ou pelo menos está diminuindo, ou está mudando, e o jovem, ele basicamente está continuando sendo treinado. Diferença evidente que de projetos culturais, de projetos não só da cultura estrita, de música, dança, mas de trazer a cidadania para dentro da escola. Eu acho que essa seria a grande solução. Não eu trazer um pacote, o que o jovem quer, toma. E sim, vamos discutir, vamos consertar, buscar objetivos comuns para uma construção coletiva a partir do meu dia a dia. Um dos jovens no vídeo fala, a gente tem problema de saneamento básico, eles também têm. É papel da escola, professor Eli? Penso que é parte dos nossos problemas com o que eu estava dizendo sobre o modelo de educação escolar. Nesse modelo não há a devida valorização, não é, do ambiente físico e social no qual a unidade escolar está instalada. Ela é um espaço confinado de aprendizagens que, em princípio, abstraem do lugar onde elas estão e, concretamente, das pessoas que fazem parte da escola, sejam alunos, sejam professores. Não é? Ela lida com papéis muito fixos de professores e de alunos, não sempre de adultos e de pessoas mais jovens. Agora, acho que há um desafio enorme aqui colocado na busca de construir um outro tipo de atuação educacional, escolar, que leve em consideração essas características pessoais e de grupos e de relações, que é justamente de ter como propósito intervir nessa realidade. Não é típico da nossa educação escolar estabelecer esse tipo de finalidade. E eu acho que precisamos de aprendizagem mútua, tanto profissionais de educação escolar internamente ou aqueles que desempenham o papel de alunos dentro da escola, tem muito o que aprender com outras iniciativas que ocorrem, que também têm dimensão educacional importantíssima fora da escola. Aquela diversidade que o Alessandro se referiu é importantíssima. Agora, assim como tem os alunos preocupados com essa realidade do mundo em que vivem, também tem a preocupação de passar no funil. É um termo que um dos alunos usa, né? Quer dizer, passar nesse funil que é a escola, que leva à formação profissional, depois o mercado de trabalho. Como conciliar essas duas coisas, professor? Essa é a grande questão, porque isso também é um problema que afeta a escola. Ou seja, os problemas do mercado de trabalho, exatamente, tanto quanto os problemas de saneamento, são problemas da escola. Não é? Ela também tem que conseguir enfrentar essas discussões. Não é? Por exemplo, as experiências que eu tenho tido ultimamente, pesquisas que nós temos trabalhado sobre a questão da violência, eu não conheço, por exemplo, em Belo Horizonte, escola nenhuma que não esteja preocupado com o que acontece fora dela. Na realidade, hoje o trabalho da escola em relação à violência, se ela não pensar o contexto fora dela, ela realmente não consegue resolver essa situação. Então, realmente, são coisas que ela vai ter que lidar com ela, porque essas coisas não são incompatíveis. E como que se lida com essas coisas, professor? Nós precisamos aprender exatamente a combinar. Por exemplo, no vídeo que a gente viu aqui, a gente não dá conta, por exemplo, porque, é claro, são experiências recortadas ali. No momento em que esses jovens estão trabalhando a questão cultural ali dentro, a gente não pode imaginar que essa experiência seja exclusivamente uma experiência artística. Ali, por exemplo, está se trabalhando questões de autoestima dessa população. Eles vivem em contextos de violência. Eles vivem em contextos, por exemplo, onde as suas culturas são desvalorizadas. O menino que pichava muro, que ele agora é um passa, por exemplo, a fazer uma outra coisa. O menino, por exemplo, que estava com um pé na marginalidade, ele pode entender que ele pode fazer um trabalho de arte dentro de casa. Ele está dentro da escola, ele pode aprender outras habilidades. Ele está com um pé dentro, outro pé fora da criminalidade. A escola tem esse papel, ela tem que ter essa função. Ela não pode abdicar, por exemplo, da discussão do menino, da formação dele dentro do... Ou seja, dele aprender onde que ele vai desenvolver a habilidade dele de se comunicar com o e-mail. Né? Quer dizer, na realidade, hoje ele está escrevendo na lápis, agora ela precisa construir formas ali dentro em que ele possa se comunicar com outras linguagens. Né? Não só a linguagem musical, mas a linguagem de computação, enfim.
tudo que ele tem direito enquanto cidadão. Eu acho que essa questão da violência é uma questão que está na maior parte das escolas do país, pelo menos nos grandes centros, não é? E o senhor falou autoestima. Autoestima, ou melhor, a baixa autoestima, está diretamente relacionada com violência na juventude? Com certeza. Por exemplo, historiadores e mesmo pesquisadores a respeito da questão das discriminações dessas populações, eles vão mostrando perfeitamente como que a autoestima ela funciona como um fator de desigualdade. Né? O próprio aprendizado, por exemplo, do aluno dentro da escola, dentro de um contexto de autoestima, ele é prejudicado. Ele não consegue, por exemplo, aprender como qualquer outra criança aprenderia, enquanto ele não melhorar essa questão da autoestima dele. Ele não melhorar a sua baixa estima ou acabar com ela. Né? Então, essas experiências, a gente precisa aprender um pouco mais com elas. Quer dizer, esse vídeo nos diz que nós temos que acompanhar esse jovem, tem que ser um estudo longitudinal. Esses meninos que estão aprendendo aqui, daqui a 4, 5 anos, o que é que está acontecendo com eles? A gente não pode interpretar o que está acontecendo aqui agora, porque os efeitos, certamente, a gente vai ter daqui a algum tempo. Concorda com isso, professor Alessandro? Eu acho que sim, eu acho que a gente deve acompanhar e principalmente distribuir, disseminar, né? A gente está falando da questão do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, mais do que um jovem que ele tem que conseguir ter interação com o meio. A gente fala de comunicação, ele tem que conseguir ser mais do que receptor, ele tem que ser um transceptor. Ele tem que conseguir pegar essas coisas todas que estão chegando via televisão ou internet, ou a própria comunidade, ou outros jovens, né? E conseguir mudar, ou conseguir interpretar essa realidade para poder criar a sua realidade, né? É bom ressaltar, a maior população de jovens da história desse país está agora entre os anos 2000 a 2010. Tá? É a maior população de jovens em números absolutos desse país. E isso aí gerou aquelas filas nas escolas há 10, 15 anos atrás, as mães nas regiões metropolitanas tentando matricular os filhos. Sim. Gerou o fenômeno dos meninos de rua, ou na rua, né? E hoje essa onda jovem, ela está na sua juventude, 18, 20 anos, tendo essa explosão de violência, porque é uma grande quantidade de jovens, 1.300.000, 1.500.000 jovens, entrando no mercado de trabalho, um mercado de trabalho que gera 800.000 postos novos. Quer dizer, então você tem um gargalo aí de jovens que estão sendo treinados para entrar no mercado que não existe. Ou seja, esse jovem é o protagonista da história, e sobre isso a gente vai falar. Ou ele está fora. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco do Fazendo Escola, o jovem como protagonista de mudança. A gente volta já. Fazendo Escola está de volta e a nossa discussão agora é sobre o jovem como protagonista de mudança. A sua informação, professora, é de que nós temos uma população de mais de 30 milhões de jovens hoje? Isso, basicamente, é a nossa onda jovem, o nosso baby boom, chamado pelos demógrafos aí. Basicamente, de 15 a 24 anos, nós temos 34 milhões de jovens. E se a nossa concepção de juventude foi de 15 a 29, vamos até 47 milhões de jovens. E cabe ao jovem agora traçar esse papel. Basicamente, se ele não traçar o papel, o país não desenvolve. Então, ou o jovem passa a ser um ator de desenvolvimento, parece que ele tem que ter oportunidade, parece que os professores vão ter que começar a estar conectados. Se não tem um equipamento na escola, vamos ter que buscar algum. Isso tem que ser organizado, quer dizer, as juventudes podem se organizar, porque hoje em dia você tem banco de projetos, como o professor falou, você tem que acompanhar esses projetos. Hoje, esses projetos já têm catalogado, se não me engano, mais de 400. Que tipo de projetos? Projetos, por exemplo, de educação não formal na escola, de cidadania na escola, de trazer profissionais ligados ao meio ambiente para dar aulas, quer dizer, despertar na juventude interesses específicos. Mas uma escola, por exemplo, lá no Recife, como essa escola que nós vimos a experiência, está ouvindo o professor falar desses projetos? Onde é que eu vou buscar essa informação? Como é que eu faço? Quer dizer, aonde ele vai? No site da Unesco hoje, você tem catalogado experiências no Abrindo Portas, se não me engano, que são a abertura de escola no final de semana. A tendência é que os governos virem grande banco de dados difusores de projetos. Então, e, basicamente, projetos, recursos e como fazer, né? O know-how. Concordando totalmente com a importância da utilização desses meios e da informação, sobretudo, da sua difusão, eu acho que nós devemos prestar atenção para o fato de que no vídeo
houve um intuito de comunicação. Isso, claro, foi criado artificialmente, mas é alguma coisa muito pouco difundida. Não é? Não foi criado artificialmente. As crianças tinham essa necessidade de se comunicar. Era um projeto da escola, né? Do Rio com Recife? É isso. Ah, perdão. Eu pensei que não. Mas não me parece comum, não me parece ser a prática corrente, né, de que nas escolas haja a intenção de estabelecer comunicação intensa entre os jovens, entre os estudantes daquela unidade escolar, entre eles dentro da mesma escola e entre eles e outras escolas. Muitas vezes você encontra unidades escolares que distam 200 metros, 500 metros umas das outras e são universos absolutamente fechados e desconhecidos. Não é? Eles não se comunicam porque também não se dispõem a atuar conjuntamente na mesma realidade. E os alunos ali mostraram um interesse muito grande na cultura do outro, né? A escola pode ser um centro cultural, professor? Isso que eu gostaria de acentuar. Quer dizer, há uma possibilidade de provocar esses jovens a justamente indicar o que eles querem saber, o que é curiosidade deles, o que eles querem saber junto aos outros. O fato de a escola ser concebida como um centro cultural é algo que é também bastante importante, né? É interessante que na nossa linguagem corrente, até a professora mencionou isso, iniciam atividades culturais na escola ou querem criar um centro cultural na escola, dando a entender que a escola tradicionalmente não é concebida como um centro cultural. Ou também que a nossa visão de cultura muitas vezes é muito restrita à ideia da manifestação apenas artística. Não é? Precisamos ampliar bastante a nossa visão do que seja cultura e também do que seja educação. Quer dizer, devemos pensar que a escola seja um lugar que acolha variedades de manifestações culturais, não é, que possibilite o contato entre essas variedades com as pessoas que dela participam e que isto é um trabalho educativo tão legítimo como até um momento, ou mais fortemente em outros períodos, era legítimo apenas transmitir certos conteúdos de fundamento científico. Agora, uma coisa não inviabiliza a outra, né, professor? O conteúdo científico, como diz o professor Eli, também não pode ser esquecido. Mas eu acho que, como ele disse, a gente tem que pensar a escola, por exemplo, dentro de... como se ela fosse uma organizadora da cultura, mas pensar, por exemplo, a organização da cultura de uma forma diferente do que a gente vem lidando agora. Que forma seria essa, por exemplo? Assim, quando você pensa a cultura só como atividade artística, você entende que trabalho de linguagem, que trabalho de ciência, não são, por exemplo, projetos também de cultura. Não é? É como se existisse uma cultura, uma ciência que é fixa e que essa ciência não muda de jeito nenhum. E essa ciência ela é reformulada ao tempo todo, ela também é sujeita às transformações da cultura. O conceito que a gente tinha de ciência no século XVIII não é o mesmo do século XIX, não é do século XX, não é do século XXI. E esses meninos eles têm que aprender que tem outras formas de se fazer ciência, que não é só com raciocínio cartesiano, que não é só com... Ou seja, hoje a gente sabe perfeitamente que nós podemos fazer ciência utilizando uma série de outros artifícios e elementos. Mas é pensar a escola como um centro cultural onde tudo isso faz parte de uma cultura em transformação. Não é? Quer dizer, isso também faz parte da cultura. Não é, essa talvez seja a maneira mais eficiente para que o aluno tenha acesso à escola, né? E permaneça na escola. Verdade. Né? Agora, eu acho isso muito difícil. Eu quero dizer, por exemplo, que nós estamos falando coisas que nós precisamos construir, não é? E a gente tem que ajudar essas escolas, é nossa função ajudar essas escolas a construírem esse processo juntos, né? Aprendendo também com elas, com esse fazer delas. É muito difícil, é mudar radicalmente a percepção que a gente tem do eixo epistemológico que cortou a escola até hoje. Será que os jovens têm essa percepção mais clara do que do que o corpo docente, administrativo, por exemplo? Eu não sei se ele tem essa percepção racional, mas certamente ele intui a necessidade, né, de poder interagir, de poder estar descobrindo coisas novas, né, e de que a escola é insuficiente para inseri-lo no mercado, por exemplo. Uma das meninas diz no vídeo, aqui a gente manda na escola. Isso traz um pouco de responsabilidade, mexe com a autoestima? Basicamente, eu não gosto muito do termo responsabilidade, né? Porque um dos grandes prazeres nas pesquisas que tem sobre juventude, né,
justamente eles colocam que ser juventude é não ter responsabilidade. Tá? O que não quer dizer... Uma aversão à responsabilidade? Não, ele gosta dessa coisa de ser livre, de não ter algo nas costas. O que, para a população que a gente está falando, não é bem uma verdade. A maioria tem filho, a maioria trabalha, estuda. Tem que pôr dinheiro em então, casa. a juventude dele foi encurtada. Tá? Então, como é que você vai trabalhar com esse jovem, que é a grande dificuldade? Quer dizer, como é que ele tem que buscar espaço no mercado de trabalho na internet se ele sabe o que é isso? Não tem ideia do que é isso. O Banco do Brasil está doando mais de 180 mil computadores para reciclagem e adaptação. O próprio MEC está fazendo um programa junto com a Telemark de informatização brutal. Eu acredito muito na informatização, porque hoje a gente tem mais do que na informatização, na conexão, tá, dessa juventude. Né? Os saberes não estão mais no lugar. Isso é uma ideia que está fixada no jovem. Né? O jovem fala que ele precisa de informática para ser alguém no futuro. A gente ouve isso na mídia assim, constantemente. É por aí que passa o conhecimento do futuro, professor? Na informatização, nos modernos meios de conhecimento? De fato, é necessário tornar isso mais disponível. Não é? Os meios de tecnologia mais desenvolvida facilitam práticas, eles precisam estar à disposição de todos. E isso, nesse sentido, nós estamos muito distantes de uma meta como essa. Agora eu queria voltar um pouco ao tema da responsabilidade, que também foi mencionado pela professora, como uma aspiração e como uma alegria, um sentimento de fazer parte e responsabilidade. Eu penso que há pelo menos 2 meios de incentivar esses aspectos nas pessoas. Um é impositivo, é por coação, e essa é a nossa tradição. Não é? Ou você aprende a mandar ou aprende a obedecer. Não é uma relação entre uma coisa e outra. O outro depende de exercício de poder, de partilhar, de tomar decisões juntos. E nesse sentido nós estamos engatinhando. Não é da nossa tradição, nosso passado e nosso presente são absolutamente autoritários, fortemente autoritários. E acho louvável, né, a existência de experiências como essas que nós vimos, nas quais há possibilidade de expressão, há alguma intenção da parte dos adultos e dos educadores, profissionais ou não? Uma retomada de formação de grêmio estudantil, que houve um período que... Isso também, há incentivo a isso, acho isso muito bom, mas o fato é que nós não estamos acostumados a escutar, nem os adultos entre si, nem os adultos em relação aos jovens. Isso que parece muito banal, até singelo demais, eu acho que estaria na base da possibilidade de construção de alternativas de desenvolvimento, de engajamento dos jovens com uma responsabilidade que não fosse externa, imposta, heterônoma, como se diz, né? Mas sim, com uma construção de autonomia que pudesse contar com eles, respeitando-os como sujeitos capazes de, conosco, adultos, né, construir alternativas de uma vida mais feliz e mais igualitária. A gente poderia dizer que esse escutar é uma das bases desse projeto político-pedagógico, né? A proposta dessa gestão democrática, não é, professor? Espera sim que sim, porque na realidade eu acho que hoje, no atual estágio em que a gente vive de intolerância, de falta de comunicação entre as pessoas, não tem outra alternativa a não ser criar essa possibilidade de entendimento entre as pessoas. Não é? E acho que a escola ela pode aprender com organizações fora. Eu acho que isso está sendo dito aqui também. Eu acho que já existem experiências onde ONGs têm atuado junto com escolas. E elas têm, por exemplo, assim, propiciado novas formas de organização e de contato dos alunos e os professores de uma outra maneira. Não é? De começar a estabelecer redes onde as pessoas comecem a se ouvir e a se entender. Eu acho que não tem alternativa. Agora, é muito complicado também a escola competir com o mundo lá fora, né? O jovem, muitas vezes, ele tem que pôr dinheiro dentro de casa, ele tem que sair para trabalhar, para se virar, para fazer algum bico, né? Como é que se concilia essas duas coisas? Isso é complicado. Isso, na realidade, a gente, por exemplo, não dá para pensar em educação só pensando nas políticas de educação, né? A gente tem que ter outras políticas públicas juntas, né, que possam, por exemplo, estar dando sustentação a qualquer projeto pedagógico, não é? É sempre aquela história da questão da violência. O pessoal diz assim, a escola é violenta porque o bairro não tem luz, o bairro, os ônibus, por exemplo, não chegam até lá, o ônibus termina às 10 horas. Então tem que ter outras políticas públicas, porque se elas não estiverem conjugadas,
você não consegue fazer uma política educacional, por melhor que seja o projeto político como pedagógico trabalhar a da escola. autoestima dentro da escola se ele não tem ônibus para sair de Pois casa. às 10 horas eles têm que todo mundo sair da escola às 10 horas da noite, porque na realidade o último ônibus é às 10 horas. Né? E se ele ficar lá, ele pode ser assaltado, enfim. Não tem como, se não tiver articulação de outras políticas, a educação sozinha realmente não. Professor Alessandro, o senhor estava falando dessa informatização que o senhor acredita que seja fundamental para o jovem acompanhar essa velocidade de informação que o mundo de hoje exige, né? É necessário mesmo, não se pode negar isso, né? Não se pode negar. Eu só gostaria de voltar na questão da responsabilidade, para pegar um gancho, que por um lado ele fala que ser jovem é não ser responsável, né? E por outro ele fala que ele quer participar ativamente da construção da sociedade. Então, o que ele entende por responsabilidade não é o que os adultos entendem por responsabilidade. É esse o recado que ele está tentando dar na pesquisa. Tá? Então, esse é um passo. 2, a informatização ela é necessária e quanto mais nós tardarmos a universalizar esse direito, tá? A gente está condenando uma parte expressiva da população a estar fora não só do mercado mundial, mas do mercado nacional, porque ele vai ser treinado para ser muito provavelmente assistente de alguma coisa que ele não quer ser. Informação hoje ele quer se realizar. Poder, né? Então, de certa forma, num cenário onde está mudando o tempo todo, as coisas mudam com uma velocidade que nunca se mudou há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Uma pessoa faz alguma coisa, eu falo por experiência própria, nas Ilhas Filipinas, um projeto de juventude que ele fez, tem 2 semanas, está na internet, eu busquei e falei, mas rapaz, isso aqui resolve o meu problema. Isso não acontecia há 5 anos atrás, quiçá agora. Então, basicamente, a questão da informatização, não a informatização, da possibilidade de comunicação, essa sim, rápida, passa a ser mais do que um direito, uma necessidade do país, não só da juventude do país. Porque essa necessidade de comunicação rápida também é em função de um bombardeio de informação que hoje todos nós, principalmente os jovens, sofrem, né? Como que a escola compete com isso? Primeiro, eu quero voltar a ressaltar que, apesar da dimensão tecnológica desse tema ser fundamental e importante, ela não pode ser reduzida a um problema tecnológico. Né? Ela diz respeito a opções e atitudes. Então, eu especificaria, nessa linha de ouvirmos mais uns aos outros, a importância de escutar os adultos. E, no caso da escola, especificamente das professoras e dos professores. Né? Nós, em geral, seja a população que é servida pelas escolas, sejam os governantes, nós não estamos acostumados a nos dispor a escutar as professoras, a organizar um espaço no qual se expresse seus pontos de vista se expressem e sejam confrontados, né, com um grau de racionalidade suficiente para que a gente possa construir juntos alternativas. Sem que isso se instale entre os adultos, dificilmente encontraremos caminhos de bom relacionamento entre os próprios jovens e entre eles os adultos. Ou seja, essa prática de escutar, que é uma prática que vem sendo esquecida, também tem que ser ensinada, né, para os jovens, né? Porque se os adultos não fazem, os jovens também não aprendem. Se nós não fazemos, há pouca chance. Concorda, professor? Completamente. Quer dizer, o jovem hoje, para ele ser um ator de mudança, para ele ser o protagonista dessa mudança, o que é necessário? Primeiro passo. Bom, eu penso que, por exemplo, essas escutas, elas podem começar na escola. Tem coisas que a escola pode fazer, ela não depende de nada, não é? Por exemplo, ela pode criar colegiados, ela pode criar formas, por exemplo, colegiadas dos alunos se posicionarem, dos professores falarem. Ela pode criar. Né? Quer dizer, já tem experiências onde a escola fez isso, ela não depende de ninguém. A organização interna da escola permite isso, está lá no regimento dela, ela pode, por exemplo, fazer isso daí. Né? Então, por exemplo, começar por aí. Se nós entendemos que essa escuta ela é importante, vamos então começar a escutar esses jovens e vamos criar possibilidades para que ele seja escutado e fale dentro da escola. Não é que... Perdão, do que nós concebemos que seja uma aula. Pois é. Se nós entendemos que temos que dar aula e por isso não dá tempo para discutir, para conversar, então
essa possibilidade está anulada, com certeza. Há que se abrir a possibilidade de que uma aula pode ser uma boa conversa. Assim, um bom momento de se refletir problemas do grupo, problemas da sociedade e de protagonismo mesmo juvenil. Um bom momento. Aliás, a aula é o melhor momento para isso acontecer. Para discutir problemas e soluções. Isso. Eu não consigo realmente entender por que a gente não pode fazer isso num contexto de sala de aula. Professor, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muito a sua presença aqui no Fazendo Escola. Professor Alessandro, muito obrigada pela sua presença aqui no Fazendo Escola. Professor Eli, agradeço a sua presença. E a gente volta no próximo Fazendo Escola, discutindo o papel do professor na gestão democrática. Até lá!